De volta já aqui com Bem Assim, agora para a gente falar sobre um assunto muito sério, viu? No último final de semana, a gente teve o falecimento de um policial militar durante uma competição de crossfit. Foi divulgado que a vítima sofria de insuficiência renal e não sabia. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, o que é esse problema, né? Como é que a gente pode se prevenir? Nós vamos conversar agora aqui no estúdio com o nefrologista Charles Melo. Muito bom dia, seja bem-vindo. Tudo bom, Mara? Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Infelizmente é uma tragédia, né? A gente está trazendo um assunto tão importante como a insuficiência renal, mas num contexto realmente triste. Então, meus sentimentos para a família e aos amigos. Okay. A insuficiência renal nada mais é do que a perda da função do rim. E o que é que, para que a gente tem um rim? Para que o rim serve, né? Ele é responsável por manter o equilíbrio do nosso corpo. Ele controla os nossos eletrólitos como sódio, potássio, cálcio, magnésio. Ele controla a quantidade de líquidos que a gente tem no corpo. Então, se a gente está mais inchado, ele é responsável por tirar um pouco desse líquido. E se a gente está desidratado, ele acaba concentrando mais para poupar um pouco mais de líquido e também por filtrar as nossas impurezas. Então, a insuficiência renal nada mais é do que perder essas funções. Certo. Muita gente considera, né, Charles, que o coração ele é o mais importante do nosso corpo, do nosso organismo. Mas você falando agora, me veio na cabeça que provavelmente o rim também tem uma função muito importante, né, pra gente. Tem. O rim, na verdade, ele tem uma interligação com todos os órgãos. A gente diz que o trabalho do nefrologista é justamente uma intersecção com tudo, com o coração. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, mas a própria disfunção do coração, a causa, acaba lesando o rim. Então, eles não são independentes, eles são completamente interligados. Tá, e tem dois tipos de insuficiência renal, eu estava pesquisando, né? Aí eu vi que tem a crônica e a aguda, é isso mesmo? Isso, a gente caracteriza principalmente entre crônico e agudo. Agudo seria aqueles casos que acontecem uma insuficiência renal dentro de 7 dias e que tem um evento bem marcado, que a gente pode até citar esse que está acontecendo no momento, essa tragédia. Então seria no caso, por exemplo, em casos de desidratação grave, com uso extenuante de exercício e até lesão muscular, que a gente supõe que aconteceu nesse caso. Certo. Infelizmente. Então, assim, o próprio músculo, quando ele tem uma lesão, ele é muito tóxico para o rim. Então, associado a uma desidratação intensa, deve ter sido a causa dessa insuficiência renal. E já na crônica, é uma doença renal com alteração estrutural e de função que tem um período prolongado, assim, mais do que 3 meses que a gente considera. E ela está muito atrelada a outras doenças que são extremamente comuns na população. Por exemplo, pressão alta, diabetes e a própria insuficiência renal que a gente está falando. Então, é como a gente está discutindo, o rim ele depende de muitos órgãos e ele é muito sensível. Ele é alterável com pequenos problemas que a gente tem no corpo. Ok, a gente está até vendo aí, né, tá mostrando, pedir para o Josi, que está na direção aqui hoje do programa, colocar para vocês. Esse aí foi um vídeo que foi bastante divulgado, né, amplamente divulgado, principalmente nas redes sociais, mostrando o momento em que o policial militar, né, que foi a vítima, ele chega a passar mal, né? Tem várias críticas em relação a esse vídeo, mas eu não vou entrar nesse caso, porque eu queria muito que o Charles ele pudesse explicar para a gente mais ou menos o que, a partir dessas imagens que ele está vendo, o que pode ter acontecido, né, com essa vítima. Tem uma condição, Mara, que a gente chama assim, é uma condição rara, mas que é completamente plausível para o Nordeste. Condição mais difícil de acontecer, que a gente chama de heat stroke, que na verdade é o calor tão intenso que ele acaba elevando bastante a temperatura do nosso corpo, associado, porque o CrossFit é um esporte de uma intensidade de exercício físico muito elevado. Então, associado a um recrutamento muscular importante e a desidratação. A gente sabe que, assim, durante o exercício é comum não ingerir tanta água, porque você precisa de desempenho. Então, quando você tem essa associação de desidratação, temperatura elevada e uma possível lesão muscular, ele deve ter evoluído com uma lesão renal ou injúria renal aguda, que a gente chama, nesse momento. E aí, isso pode ter predisposto a uma arritmia provável, levando a uma causa de parada, aí nos próximos minutos. A gente fala que sim, de tudo provável, né? Porque Charles não foi o médico que atendeu o paciente. Então, tudo que a gente está falando aqui é o que pode ter vindo a acontecer. A gente está vendo também pelo vídeo que está sendo gravado durante o dia, né? O sol, ele está, como a gente costuma falar, que está bem forte. Então, a gente tem uma alta incidência de raios solares e o esforço físico, né? A questão de não beber água durante o exercício pode ser, então, um problema, né, Charles, pelo que você estava comentando? Sim, principalmente quando a gente fala em Nordeste, né? Aqui são temperaturas muito elevadas e a desidratação realmente é importante. A gente costuma dizer que para o rim
a gente tem que manter o equilíbrio e também tem que ofertar água para ele poder trabalhar e funcionar adequadamente. Então, se você realmente diminui essa quantidade de água, ele vai tentar se proteger e às vezes não é o suficiente. Somente se você tiver uma alteração de base já daquele rim. É o que a gente geralmente fala, né? Beba água, você não é cacto. Então, bebam água, que é muito importante. Tem causas, tem fatores de risco para a insuficiência renal acontecer? Tem. A gente pode até dividir, Mara, entre a aguda e a crônica que a gente está conversando. Mas a aguda é muito caracterizada por alguns vamos dizer, eventos marcantes. Como a gente está falando agora, desidratação, casos de diarreia, infecções realmente importantes, por exemplo, com pneumonia. A gente viu bastante insuficiência renal, injúria renal aguda no Covid. Então, era muito comum. Associar também a algumas medicações. A gente sabe que existem injúria renal, lesão renal aguda, após remédios antibióticos, quimioterápicos e tudo mais. E já na crônica, como eu também estava falando antes, ela é mais dependente das comorbidades, o que são extremamente relevantes no nosso dia a dia. Por exemplo, pressão alta, diabetes, hiperplasia de próstata, insuficiência cardíaca. Todas elas, ao longo dos anos, vão ocasionar uma doença renal crônica. Isso é 100% de certeza. E os sinais e sintomas? Nesse caso, né, a vítima ela começou ali a passar mal, pelo que a gente viu, né, através desse vídeo. Tem outros sinais e sintomas que dá para a gente manter um alerta? Tem. A grande questão da doença renal é que ela, principalmente nos estágios iniciais da doença renal crônica, ela não dá muitos sintomas. Ela é silenciosa, né? Ela é silenciosa. E quando alguém procura pelos sintomas, já está mais avançado, ali por volta da metade da função já. Então, essa aqui é a grande questão. Mas o que é que a gente tem de sinal? Primeiro, pode aparecer o desenvolvimento de pressão alta. Tem gente que não tem pressão alta, começa a ter pressão alta, ou até quem já tem pressão alta começa a ficar mais desregulado. Isso são os sinais. Você começa a ter redução da urina, a sua urina vai ficando, cada vez o volume urinário é menor, vai aparecendo espuma na urina em grande quantidade, você também vai tendo o quê? Surgimento de edema, né? As suas pernas vão ficando inchadas, aí pode surgir um inchaço no corpo inteiro. E aí a gente tem também outro sintoma característico de anemia, que é muito comum na doença renal crônica mais arrastada, mais para o final vai desenvolvendo anemia, e também a questão da uremia, que a gente fala que quando a gente tem a insuficiência renal, a gente tem uma ureia elevada no sangue. E essa ureia ela dá sintomas como náuseas, vômitos, dores abdominais, mal-estar de uma forma geral. E pode associar também a muito prurido, coceira do corpo inteiro. Ok. E tem tratamento? Tem. A parte boa, o que aconteceu nos últimos 10 anos, a nefrologia ela está recebendo muito aporte da indústria farmacêutica com o desenvolvimento de novas drogas. O rim, ele é um órgão que não consegue regenerar, ele não tem a capacidade de regenerar. Sim. Mas com esses novos medicamentos, a gente consegue interromper o processo de evolução da doença ou até reduzir de uma forma significativa. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem tratamento. Agora, tem que chegar cedo no nefrologista para a gente conseguir controlar adequadamente a doença. Todo mundo deve ir, né, Charles, ao nefrologista. Você falando aí, eu estou percebendo isso agora. Muitas vezes a gente pensa assim, eu só vou no nefro se eu tiver um problema de rim, mas não necessariamente, né? Exato, o nefrologista também é um clínico importante. E geralmente o pessoal tem essa ideia de que para ir no nefro é quem tem realmente problema renal. Ou, pior ainda, é quando pensam que tem que ir com problema renal avançado. Sim. Que é justamente esse que a gente não quer. A gente quer pegar no começo, no início, para você poder tratar adequadamente. Nós, infelizmente, tivemos essa morte e aí surgiu aquela dúvida, né? Pessoas com esse problema podem fazer exercício físico, Charles? Podem e devem, na verdade, porque o pilar do tratamento da doença renal é você tratar suas comorbidades, como a gente falou, hipertensão, diabetes, ou o que está ocasionando, você ter uma alimentação adequada. Hoje em dia a gente sabe que também tem a questão, é uma grande discussão na nefrologia, a restrição de proteína diminui a progressão da doença, mas a gente sabe também hoje que a alimentação vegetal está sendo bem importante na diminuição da progressão. E exercício físico, a gente recomenda 30 minutos de exercício físico moderado, pelo menos 5 dias na semana, para todos os pacientes. O ideal é que tenha um acompanhamento também com o seu nefrologista, com o seu nutricionista e um personal, ou alguém responsável pela educação física, para traçar um plano para você adequado. Ok. Se eu tiver insuficiência renal e eu preciso fazer atividade física, eu devo ter ali um acompanhamento constante, por exemplo, como nefrologista? Precisa, realmente, assim, porque o que acontece é que
o exercício físico só vai trazer benefício para você. E aí você, além de tudo isso, você vai ter ajuste do seu tratamento. Então, se você faz exercício físico, você melhora controle pressórico, melhora tudo, perda de peso, ganho de massa. Então, isso tudo vai ajustar, vai precisar que o nefrologista fique acompanhando você para ajustar o seu tratamento. E a questão de ser um exercício físico de alta intensidade, né, o que exija muito do nosso corpo, dos nossos músculos, como foi esse caso, está liberado também fazer? Tá, com devido acompanhamento e a depender de cada um. A gente tem que individualizar o tratamento, no caso, e a liberação de exercício para cada paciente. A depender de uma pessoa mais jovem, com a função renal não tão exacerbada, vamos dizer, uma disfunção, não tem problema. Então, a gente vai individualizando. Por isso, a importância de ter a visão do nefrologista para indicar o que ele acha que é melhor ou não. Ótimo. Tem como prevenir? Tem, como eu falei, realmente a prevenção é hoje na medicina, de uma forma geral, não só na nefrologia. A prevenção é o ato mais importante que a gente pode fazer enquanto médico. Então, a prevenção é pautada em duas coisas, vamos dizer assim, pautada na dieta e pautada no exercício físico. O ideal é que realmente os pacientes cheguem para a gente mais cedo, mas se você já fizer uma dieta adequada, com a vigilância certinha de quantidade de proteína, sua ingestão com menos gordura adequada e o exercício físico, a chance de você prevenir, associada a medicações e a atuação do médico de forma geral, a chance de você prevenir e você diminuir essa progressão é extremamente alta e boa. E a hidratação também é essencial, né, Charles? Desidratação, principalmente quando a gente fala em hidratação, e principalmente no Nordeste, a gente está falando de idoso também, para ficar de olho, porque idoso não tem centro de regulação de sede adequado, ele vai perdendo isso com os anos. Então é muito comum, principalmente para a gente, idoso que já tem um pouco de alteração função renal, que é compatível com a evolução, com o senil, normal, com a idade, então ele chega muito desidratado no consultório e com piora da função renal, então é muito comum. Então tem que beber água com uma quantidade relativamente boa e ser avaliado. Perfeito. Qual que é o grande alerta ou a mensagem que fica, né? A gente começou aqui falando sobre, infelizmente, esse caso que veio acontecer, que o Charles muito bem colocou, né? A gente presta todas aí as nossas condolências à família da vítima. Mas qual o grande alerta que fica para a nossa população, para as pessoas? Eu falo diretamente para quem está em casa, para imaginar o seguinte, que a saúde que a gente tem é o bem mais importante. A nossa saúde, ela é... A gente não pode deixar ela de lado sobre hipótese nenhuma. Então, o que eu digo para você que nunca foi nefrologista ou não lembra a última vez que teve uma função renal, que coletou uma urina, que é extremamente importante, então deve fazer. E se você está entre 18 e 35 anos, você é novo, você pode fazer isso anual e a gente pode espaçar, talvez entre 1 ano e 2 anos. Agora, se você está em casa, você é hipertenso, diabético, idoso principalmente, e não lembra a última vez que você fez um rastreio da doença renal, então você tem que procurar um consultório, tanto do clínico como do seu médico da família e comunidade, o nefrologista, o cardiologista, para a gente fazer esse tratamento. A doença renal, ela é insidiosa e ela não dá muitos sintomas, principalmente no começo, e é justamente no começo que a gente tem que atuar. Muito bem. Quer deixar algum contato? Por favor, fique à vontade. Eu atendo hoje na Renal Center, que o telefone aqui em Maceió é 3371-9107, e atualmente eu estou atendendo também em Arapiraca no sindicato e na CMI. Muito bem, então olha, atendimentos aqui em Maceió e lá no interior, em Arapiraca, e a gente deixa esse alerta para você que está nos assistindo, nos acompanhando. Cuide da saúde, tá? Do seu rim, muito importante para que você infelizmente não venha sofrer consequências. Obrigada, doutor Charles, pela sua participação aqui. Muito bom, parabéns, viu, por todas as informações. Obrigada, bom dia. Bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, depois, né, desse alerta aí tão importante, eu vou pedir para você ter só mais um pouquinho aí de paciência. Aguarda aí um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente está de volta para fechar o programa falando sobre argiloterapia. Eu volto já.